começar hoje nosso tema escatologia. Vamos ver aspectos introdutórios sobre este tema tão importante para nós tratarmos. O que você pensa quando ouve o termo escatologia ou apocalipse? Quando se fala em apocalipse, de repente o irmão vai pensar naquele mundo mergulhando numa lava e chamas na cidade, tudo morrendo, tudo pegando fogo, todo mundo agonizando ali, caindo no chão, né? Aquela cena assim bem terrível, né? Não, Apocalipse é algo terrível, tudo destruído, todo mundo morrendo, todo mundo sendo condenado, uma situação a mais terrível possível. Ou também, não, escatologia, apocalipse, eu penso já no chip que vão implantar embaixo, ali na mão ou na testa, e aí você começa a discutir o que é aquela marca que vai ser na mão ou na testa, se é um código de barras, como se pensava antigamente, algumas décadas atrás, vai ter um código de barras, porque se você for no código de barra e fizer tal conta é 666, ou toda hora que surge algum chip que colocam num cachorro, num gato, num periquito, numa calopsita, fala agora está chegando a marca da besta, está chegando o apocalipse, e já estão sendo estudos sobre um chip que vão colocar na sua testa, e vai ser a marca agora, você vai ser perseguido agora, porque está chegando a marca da besta. Alguns até nós já vamos ser bem claros, chamamos de seita assim. Os adventistas, eles entendem, e se vocês forem entrar num site adventista, vocês vão encontrar isso aqui. Tem esses dois selinhos aqui, que o selo de Deus é o sábado e que o selo da besta é o domingo, 666. Então, se você está, ao invés de guardar o sábado, está guardando o domingo, você já está associado à marca da besta. Então, se você não guarda o sábado, você não pertence. Então, compreenda, isso daqui já vai uma questão prática aqui. Se você considera o adventista como irmão, ele não é seu irmão. Ele não te considera como irmão, para começo de conversa. Você diz, o adventista é meu irmão, porque eles pregam igual a gente. Não pregam igual a gente. Existem muitas diferenças. A salvação lá não é pela graça, é pela guarda do sábado. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Se você não guardar todas as prescrições alimentares lá, você vai ter problemas. Se você falar, não, eu guardo o domingo ao invés do sábado, não, você tem a marca da besta e você está condenado, você não é nosso irmão, não. Talvez eles não falem isso de primeiro, mas é isso que eles entendem. Se você entrar no site adventista, vai ter este login aí, esse logo. Então é isso que se pensa. É a marca da besta. A marca da besta é o domingo, a marca da besta é um chip. A marca da besta é um chip que vai ser na minha testa, vai ser na minha mão, que daí eu não vou poder ir lá no mercado lá e não vou poder comprar minha geleia favorita, então vou ter que implantar o chip, eu vou ter que comprar no mercado negro, vai ser na testa, vai ser na mão. Surgiu agora um novo estudo de um chip, não sei das quantas. É isso que se pensa sobre escatologia. Fique pensando no 666, o que seria o 666, Uma outra questão Apocalipse é julgamento, Perceba, o julgamento vai acontecer? Claro que vai. Mas o Apocalipse não é apenas isso. Apocalipse é quando o Senhor lá, a Bíblia fala que ele vai reunir lá, vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e julgará os bodes e mandará para o fogo lá, e as ovelhas estarão com ele, desfrutando pela eternidade com ele. Então, Apocalipse resume-se ao julgamento e à salvação dos crentes e julgamento dos incrédulos. Agora outros também vão de repente pensar,
Apocalipse, o único Apocalipse que eu conheço é o Apocalipse lá do X-Men. Aquele vilão do Apocalipse que vive surrando lá os X-Men, e eles têm maior problema com ele, e existem lá os 4 cavaleiros do Apocalipse lá no X-Men que trazem as pragas. Então, para aqueles que já assistiram os desenhos do X-Men, que são aficionados por isso lá da década de 90, tem tudo isso, o Apocalipse, os 4 cavaleiros, e tem um filme também do Apocalipse. Então, é isso que eu conheço. Então você precisa conhecer um pouco mais. Esse Apocalipse não exatamente, ele faz algumas alusões ao Apocalipse da Bíblia, mas você não pode se basear nele nem em filmes do tipo deixados para trás para se reportar aquilo que a Bíblia está falando sobre escatologia. Então vamos começar falando sobre o nosso tema aqui. Algo importante para nós compreendermos é que a vida cristã ela é feita de passado, presente e futuro. A escatologia, nós não podemos pensar na escatologia apenas no futuro. Nós temos que compreender que a escatologia existiu no passado, que existe algo no passado, que a escatologia ela acontece algo no presente, mas que também vai acontecer no futuro. Você não pode pensar só no futuro. Isso é o futuro, o que vai acontecer lá, o que vai acontecer lá. Mas o que está acontecendo agora? O que aconteceu no passado? Qual é este momento? Vamos ler alguns textos. Salmo 73, versículos 23 e 24. Para nós comentarmos sobre esse tema. Salmo 73, versículos 23 e 24. Estávamos falando agora há pouco sobre questão de desespero. Esse texto do Salmo 73, ele vem falando que os pés dele quase se resvalaram, que ele olhou para o incrédulo e eles eram gordos e eles tinham a saúde boa, que ele passava por dificuldades, ele temia a Deus, mas ele passava por dificuldades. E depois ele fala que ele vê o fim dos ímpios, né? E daí no versículo 23, versículo 24, ele fala o seguinte: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Estou sempre contigo, presente, Senhor, estou sempre contigo. O Senhor está me segurando agora, neste momento. O Senhor está me sustentando em todo momento. Quando Jesus está ali com seus discípulos, já prestes a subir aos céus, ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre comigo. Agora o Senhor está comigo aqui. O Senhor está presente. O Senhor está trazendo aquilo que eu necessito. O Senhor está me consolando. O Senhor está me dando a verdadeira esperança. E no versículo 24 ele fala: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Então ele fala: aqui estamos no presente, mas o Senhor me guia para a glória, futuro. Ele compreende o presente. Estou passando por dificuldades no presente. Como eu gostaria de não estar mais aqui, de estar na glória. Você pode pensar assim? Pode, claro que pode. O apóstolo Paulo pensava isso. Falava que seria muito melhor estar na glória. Mas que ele tem esta dúvida, né? Ele tinha muito trabalho a se fazer, mas se ele estivesse na presença do Senhor seria muito melhor. Mas ele fala que tu me guias com o teu conselho. Então mesmo que eu não esteja ainda na glória com o Senhor, eu estou sendo guiado pelo Senhor. Eu estou com Ele. Eu estou sendo direcionado por Ele. Eu estou andando com Ele. E depois, futuro, me recebes na glória. Estou passando por dificuldades, mas no futuro estarei contigo na glória. E o Senhor me direciona. Estou indo em direção à eternidade, em direção à glória, rumo à glória. Este é o caminho. A Bíblia não nos fala que nós somos como forasteiros e peregrinos por esta terra? Forasteiro e peregrino, quando você é um forasteiro em algum lugar, quer dizer, você está de passagem ali. Você vai passar um feriado, sai de férias em algum lugar, você é peregrino ali. Fica ali
5 dias, 10 dias, 15 dias, um mês que seja. Aí você fala, não, que é passagem, não é para ser. Aí você volta. Aqui nós somos os forasteiros e futuramente estaremos na glória com o Senhor. Então nós não vivemos apenas de futuro, mas de presente também. Se nós pensarmos só no futuro, nós só sofreremos no presente. Nós não veremos a esperança como algo bom, né? Veremos apenas como que chegue logo, né? Mas se eu estou passando por alguma dificuldade nesse momento, Senhor, continua comigo. Eu sei que estou de passagem nesse mundo e eu preciso do Senhor, que o Senhor me direcione. Salmo 116. Vamos pegar 3 versículos. Versículo 2. Vai falar: porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Ele está olhando por aquilo que ele passou no passado. Olha só, foi redundante. Aquilo que aconteceu no passado. O Senhor inclinou para mim os seus ouvidos, e eu vou continuar te invocando. Porque olha tudo o que aconteceu. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e em tristeza. Ele está olhando aquilo que aconteceu. O versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Aqui ele está olhando no presente. Volta minha alma ao teu sossego. Volta. Depois de toda essa angústia, depois de toda essa perseguição, depois de tudo aquilo que aconteceu, minha alma, se volte para o Senhor. Aquilo aconteceu, estou angustiado. Volta. Se refrigera no Senhor em meio a esta angústia, em meio a essa tristeza, em meio a tudo aquilo que está acontecendo. Se volta para o Senhor. E o versículo 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Futuro. Ele olha para o passado, mas ele não fica sofrendo no passado. Ele não fica olhando, aconteceu algo comigo, que seja uma semana, 15 dias, 20 dias, um ano atrás. Para alguns, 15 anos, 20 anos. Senhor, mas eu sofro porque há 20 anos tive uma perda irreparável. Senhor, eu sofro porque há 30 anos o meu negócio foi à falência. Senhor, eu sofro porque há 10 anos eu fui traído por algum amigo, por algum companheiro, por alguma pessoa que eu tinha a máxima confiança, e agora eu sofro por causa disso. Está vivendo no passado. Está deixando o passado corroer. Ao invés de se socorrer em Cristo, se segurar em Cristo, buscar a sua solução aos pés de Cristo, fica se remoendo, corroendo o seu coração no passado, envelhecendo, morrendo aos poucos com toda esta angústia. Ao invés de colocar esta angústia aos pés da cruz, vive de passado. Infelizmente, já conheci muitas pessoas assim, aonde você chega, conversa e fala, mas é que eu sou assim porque algumas décadas atrás isso aconteceu. E às vezes até alguém que a prejudicou, já morreu essa pessoa, 10, 15 anos, e ela continua sofrendo. Mas eu sempre vou lembrar que foi feito isso contra mim. Eu sempre vou lembrar que eu fui maltratado por meu pai e minha mãe na infância. Eu sempre vou lembrar que eu fui traída. Eu sempre vou lembrar que esse amigo, essa amiga fez isso contra mim e por isso eu sou traumatizado. Vive no passado, vive com traumas, vive na depressão, caído, porque está vivendo no passado. Não tem a esperança presente que será direcionado por Cristo. E não existe a esperança futura de que um dia estará regozijando com o Senhor para sempre. Vive apenas no passado. Alguns vivem apenas no presente.
Não é verdade? Eu vou viver o hoje, o amanhã, não tem problema. Porque a Bíblia fala que o amanhã trará os seus próprios cuidados, então eu vou viver o agora. Não é bem isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando para você não ter a preocupação excessiva com riquezas, com vestes, com isso, com aquilo outro. Mas é para você confiar que Ele é o provedor. Não quer dizer que você não deva planejar a sua vida. Nós temos um grande exemplo, o exemplo de José no Egito, onde o Senhor dá a revelação das vacas gordas e das vacas magras. Ele fala, então vamos fazer ali os nossos depósitos, encher de comida para que nas vacas magras a gente não passe por dificuldades. Planejamento. Então, há esta compreensão, há este entendimento. Quando eles falam, não, que eu ganhar eu vou gastar, amanhã a gente vê o que faz. Se tiver algum problema, não guardei nenhum dia, mas se tiver algum problema, eu faço empréstimo, eu vou numa agiota, faço isso. Porque é apenas no presente. Não pensa no futuro, não pensa no futuro dos filhos, não pensa numa doença, numa dificuldade que pode surgir, falta de planejamento. Perceba que isso também pode refletir na nossa questão escatológica. Se nós não valorizamos o futuro nesse sentido, será que nós valorizamos o futuro com Cristo? Será que não há este mesmo princípio dentro do nosso coração? Eu vou viver de qualquer jeito hoje, quando eu vou ver que eu estou à beira da morte, eu me arrependo dos meus pecados e caio em Cristo. É se pensar apenas no presente. É ter uma atitude como se você fosse viver mais 30, 40, 50 anos e de repente, daqui a 10 minutos, você de repente tem algum problema de saúde, você pode morrer. Todos nós podemos. É uma falta de pensar no que é o futuro. Se pensa apenas, alguns vivem de passado, outros querem viver apenas no presente e o futuro depois a gente resolve. O futuro escatológico e o futuro no nosso planejamento, e aí vive apertado também. E alguns só vivem de futuro. Não pensam no presente e vivem só lá na eternidade. Novos céus e nova terra. Vivem caçando o falso profeta, a besta, vivem caçando por aí a marca da besta, porque você vê alguma coisa diferente aí, um código de barra que era anteriormente, agora tem até aqueles o QR Code que é agora, você vive caçando alguma coisa, quer dizer, daí vem o chip, vem isso, vem aquilo outro, você vive só no futuro, você não pensa no presente, tudo futuro. Porque tal produto revela que o anticristo virá dessa forma. Vive apenas de futuro, não pensa no presente. Às vezes não se tem uma vida piedosa diante de Deus, mas só pensa no futuro. Fica caçando especulações. Agora, alguns textos aqui, a nossa vida, ela inclui o futuro. Vejam Romanos capítulo 8, versículos 34 e 35. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Perceba que ele tem um olhar no presente e um olhar no futuro. Ele mostra a perseguição no presente, o perigo de morte dos cristãos, e ele coloca assim: quem os condenará? Eles podem condenar a morte ou a prisão, mas escatologicamente falando, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à destra de Deus. Mas pode te condenar fisicamente, espiritualmente não. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele pode. Os romanos poderiam separar você dos seus familiares, mas do amor de Cristo, não. É a perseverança do cristão. É você estar separado dos seus queridos. É você estar
em dificuldades e pensando até, de repente você pode morrer, mas futuro, estarei com Cristo. No presente, o Senhor está comigo mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades, mas futuramente estarei com Ele. Você não passa por ameaças de morte hoje, dificilmente passa. Você não passa por ameaças de prisão, mas as ameaças que você possa ter, coloque-as diante do Senhor. Confie no amor de Cristo. Nada pode separar você do amor de Cristo. É incrível que muitos hoje dizem: eu não me interesso mais pelo cristianismo porque aconteceu tal e tal coisa. Poxa vida, mas o que seria capaz de nos separar do amor de Cristo? Se realmente nós tivemos uma conversão verdadeira, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós, o que seria tão poderoso ao ponto de nos separar do amor de Cristo? Se nem as angústias, as tribulações, as prisões, a morte, como ele vai falar para frente, que nem as coisas do presente nem do porvir, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Então repense aquilo que há no seu coração. Eu deixei de frequentar a igreja, de ser membro, de evangelizar, porque eu desanimei com essa e essa questão, porque alguém me decepcionou, porque eu pensava que em Deus de uma outra forma, agora penso de outra, porque uma criança ficou doente, com uma doença muito grave, então eu deixei de crer em Deus. Repense se realmente você creu em Deus de verdade, se o amor de Cristo estava em você de verdade, mesmo nas situações mais terríveis. Nós nunca nos separaremos do amor de Cristo. Não porque você e eu somos bons, mas porque Ele garante, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o penhor, Ele é a garantia até o resgate, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Então nada pode nos separar do amor de Cristo, no presente, nem no porvir. Nada poderá nos separar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22. Coríntios 3, 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Tem que falar, é presente e o futuro. Não é só o presente nem só o futuro. Você não pode viver apenas do passado, nem só do presente nem do futuro. Existe um todo. Aconteceu algo no passado, ok. Deus cuidou, Deus preservou, estou no presente. Como devo viver o presente? Pensando no futuro. É um todo. Não vivamos só do passado, vamos virar museu. Não vivamos apenas do presente, porque podemos esquecer do que aconteceu no passado, as nossas raízes do passado, as nossas heranças do passado, as consequências do passado, a misericórdia que Deus dispensou a nós, que Deus nos deu. Esquecer da graça, da misericórdia de Deus, que é o fato que nós estamos aqui, e não esqueçamos do futuro também, para termos a esperança em Cristo. Então a bondade de Deus no passado reflete a sua bondade no presente e no futuro. Relembre de Deus. Lembre o que aconteceu quando você um dia creu em Cristo no passado, aquilo que você é agora e o que você deseja no futuro. Para nós pensarmos um pouco hoje, existe o perigo de nós gastarmos muito tempo pensando no futuro e negligenciarmos o presente? Será? Será que existe essa possibilidade de nós só pensarmos no futuro, Será que existe essa possibilidade?
Agora, não só falando escatologicamente, vamos nos aplicar no todo aqui, porque essas questões diárias que nós temos, elas podem refletir na nossa mentalidade, se nós apenas pensarmos no futuro. Já citamos alguns exemplos acerca disso. Talvez um dos mais citados é quando um pai trabalha e deixa de dar atenção ao seu filho, e ele trabalha e faz hora extra, e nunca vê o filho, ele fala: estou pensando no futuro do meu filho. E passa 1 ano, 2, 5, 10, mas eu estou fazendo isso pelo futuro do meu filho. Tá, mas e o presente? Como será o futuro dele se o presente dele está sendo trabalhado dessa forma? As minhas filhas, elas têm algumas coisas muito marcantes na cabecinha delas. E uma das coisas mais marcantes talvez tenha sido uma das coisas mais simples que a gente fez. A gente foi numa casinha de campo, que os parentes nossos emprestam pra gente, bem simples. Não tem TV, não tem rádio, não tem nada. Tem eletricidade lá, mas água encanada, e tem um fogãozinho a lenha e um fogãozinho bem simples. Foi uma das coisas mais marcantes para a gente ir para lá, fazer um foguinho no fogão a lenha, estava frio, empinar pipa, né? A gente poderia pensar: não, vamos trabalhar, vamos pensar no futuro delas, para elas fazerem uma viagem lá para a Europa, para a Disney, e no futuro elas vão poder ter uma coisa boa. Agora vamos ficar uns 5 anos, 6, 7, 8, 10, sem férias, só ficando em casa, só trabalhando. Mas é uma coisa que elas lembram: puxa, a gente fez algo legal, simples, completamente simples, mas que elas lembram. É um investimento na vida dos filhos. Um investimento bem pequenininho, mas que fica na mente. Você provavelmente vai lembrar de coisas da sua infância tão simples, mas que se lembra até hoje. Que o seu pai, que a sua mãe fizeram para você. Olha, isso foi algo tão simples, mas eu lembro até hoje. O pai me levou lá no campinho e me ensinou a empinar pipa. A mãe me levou para algum lugar, me ensinou a fazer tal coisa, foi passear em tal lugar que foi tão marcante para mim, eu lembro como se fosse hoje. Investimento no presente, pensando no futuro, pensando no carinho, na atenção que um filho vai perceber do pai, como o filho vai olhar no futuro para os outros, como ele precisa investir na vida de outros. Então, se temos essas pequeníssimas coisas, nós podemos ter este princípio também de como investirmos no presente, na nossa vida e na vida de outros, pensando no futuro. Eu estou sem tempo para investir na vida de alguém que eu conheci e não conhece o Evangelho. De repente, futuramente eu vou ter tempo, e este futuro às vezes não chega, de eu investir, de eu conversar, de eu evangelizar essa pessoa, de dar atenção a ela. De repente, uma pessoa carente, uma pessoa cheia dos seus traumas, deixar para uma outra hora que eu tenha mais tempo. E talvez o fato de você chegar e conversar com aquela pessoa e se oferecer para orar por ela e trazer um versículo bíblico para ela, vai ser aquele momento que Deus vai usar o Espírito Santo. E quantas pessoas já não falaram: olha só, eu estava meio perdidão lá, e veio alguém e falou: falou um versículo para mim, orou, e foi aquilo que me marcou. Poxa, alguém se interessou por mim. Você está pensando no futuro dela, que o futuro daquela pessoa sem Cristo é o inferno. Este é o futuro dela. Este é o futuro de alguém sem Cristo. Então nós precisamos sim pensar no presente, olhando para aqueles que estão passando por nós, e no futuro deles. No presente ele está perdido, mas no futuro, este é apenas o princípio das dores. Vai ser muito pior. Então é o pensamento completo. Pense e invista em alguém. Nós podemos evitar isso amando mais, investindo mais, investindo na eternidade. Nós passamos a investir muito mais apenas no presente.
estamos esquecendo o futuro, estamos esquecendo a eternidade, estamos esquecendo de olhar para o eterno, para olhar para a situação daqueles que nos cercam no dia a dia. Ah, mas ele é uma pessoa muito alegre, é uma pessoa muito legal, mas ele vai para o inferno. Ah, é uma pessoa muito bem sucedida, tem dinheiro, tem uma família legal, tem uma família até estável, vai para o inferno. Ele vai ser julgado por Cristo. Ah, mas está tudo tão bem, tem uma amizade muito boa com ele, mas com a sua amizade, sem a sua amizade, ele vai para o inferno. Se você não pregar o Evangelho, pense no futuro dele. Não pense na sua amizade no presente com ele, que você pode perder a sua amizade caso você pregue o Evangelho. Pense no futuro dele. Pensar mais no futuro. Será que existe o perigo de nós nos preocuparmos com o passado e o presente e sermos indiferentes com o futuro? Existe. Acabamos de dar esse exemplo. Se por um lado nós podemos começar a pensar, marca da besta, embaixo da mão, na testa, mas nós não pensamos no futuro escatológico dos outros. Tá, e aquele que não crê? Você está pensando que ele vai para o inferno? Ou ficar olhando só para o passado, para aquilo que aconteceu, sem viver? Onde será que nós vamos parar com isso? Se nós apenas pensarmos em sermos bem vistos pelos outros e não olharmos pessoas como necessitadas do Evangelho. E que nós estamos aqui para pregar esse Evangelho para eles. Quão importante é isso? Eu vou mais um slide aqui que nós encerramos, apenas para nós pegarmos o significado do termo escatologia. Eu peguei lá do livro do Rockman, que é o livro A Bíblia e o Futuro, está lá na página 11. O termo escatologia tem origem em duas palavras gregas, eschatos e logos, e significa doutrina das últimas coisas, e se refere aos eventos relacionados tanto com o indivíduo como com o mundo. A mensagem da escatologia bíblica será seriamente empobrecida se nela não incluirmos as situações presentes do crente e a fase atual do reino de Deus. Em outras palavras, a escatologia bíblica completa precisa incluir tanto o que podemos chamar de escatologia inaugurada como a escatologia futura. Então, o termo escatologia, doutrina das últimas coisas, e trocando em miúdos o que ele está falando aqui, nós precisamos pensar que a escatologia ela já é algo que está acontecendo, não é só o futuro, é algo que acontece agora. E nós vamos ver para frente ali que Cristo vai falar sobre o reino de Deus, sobre o tempo do fim. Paulo vai falar dos últimos dias lá na carta para Timóteo. É importante nós compreendermos, escatologia é hoje, já é uma escatologia inaugurada, já começou a acontecer. Daqui a algumas semanas nós vamos ver essa questão da escatologia lá no Antigo Testamento, como eles já viam a escatologia, como eles já viam a vinda do Messias. Então, quando se pensa em escatologia, batalha do Armagedon, marca da besta, os 4 cavaleiros do Apocalipse, tantas outras questões ali, perseguições de mortes, de falso profeta, de besta. Agora, os Tessalonicenses tiveram problemas com isso, porque eles achavam que o reino já tinha sido inaugurado e alguns deixaram até de trabalhar. E Paulo falou, quem quiser trabalhar não coma também. Então, vamos pensar biblicamente sobre a escatologia, vamos aplicar a escatologia às nossas vidas. Que Deus os abençoe. Estaremos aqui semana que vem, se Deus quiser.